Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, 10 perguntas sobre os apóstolos. Vamos testar os seus conhecimentos e ver se você conhece a Bíblia Sagrada. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Assim você estará nos ajudando a divulgar e anunciar a palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta número 1. Quantos apóstolos Jesus chamou para seu ministério? Alternativa A, 24 apóstolos. Alternativa B, 12 apóstolos. Alternativa C, 6 apóstolos. Alternativa D, 11 apóstolos. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa B, 12 apóstolos. Referência bíblica, então. Escolheu 12. A quem também designou apóstolos para que estivessem com ele, fossem enviados a pregar. Marcos capítulo 13, versículo 14. Pergunta número 2. Nome do apóstolo cuja sogra Jesus curou da febre? Alternativa A, Paulo de Tarso. Alternativa B, Filipe. Alternativa C, Judas Tadeu. Alternativa D, Simão Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa D, Simão Pedro. Referência bíblica. Quando Jesus entrou na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama e com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Pergunta número 3. Como era o nome do pai cujos filhos eram os apóstolos Tiago e João? Alternativa A, Jacó. Alternativa B, Zebedeu. Alternativa C, Nicodemos. Alternativa D, Cirineu. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa B, Zebedeu. Referência bíblica. Indo um pouco mais adiante viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, preparando as redes no barco. Marcos capítulo 1, versículo 19. Pergunta número 4. Nome dos apóstolos diante dos quais em particular Jesus se transfigurou? Alternativa A, Pedro, Tiago e Judas. Alternativa B, Tiago, Felipe e Pedro. Alternativa C, Pedro, Tiago e João. Alternativa D, Pedro, Tiago e Paulo. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa C, Pedro, Tiago e João. Referência bíblica. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Marcos capítulo 9, versículo 2. Pergunta número 5. Nome de um dos discípulos que encontrou Jesus no caminho de Emaús? Alternativa A, Tomé. Alternativa B, Bartolomeu. Alternativa C, Simão Pedro. Alternativa D, Cleopas. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa D, Cleopas. Referência bíblica. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: Você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Lucas capítulo 24, versículo 18. Pergunta número 6. Como era o nome do discípulo a quem Jesus perguntou 3 vezes se o amava? Alternativa A, João. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, Tiago. Alternativa D, Mateus. Tempo para pensar.
A resposta certa é alternativa B, Pedro. Referência bíblica, pela terceira vez. Ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: Cuide das minhas ovelhas. João capítulo 21, versículo 17. Pergunta número 7. Qual foi o discípulo que pediu a Jesus para que ele mostrasse-lhe o Pai? Alternativa A, Tomé. Alternativa B, Pedro. Alternativa C, Felipe. Alternativa D, Tiago. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa C, Felipe. Referência bíblica: Felipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem vê a mim vê o Pai. Como você pode dizer: Mostra-nos o Pai? João capítulo 14, versículo 8 e 9. Pergunta número 8. No chamado dos primeiros discípulos, o que Jesus disse o que faria deles? Alternativa A, profetas. Alternativa B, pescadores de homens. Alternativa C, lutadores. Alternativa D, curandeiros e exorcistas. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa B, pescadores de homens. Referência bíblica: enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então, Jesus lhes disse: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Marcos capítulo 1, versículo 16 e 17. Pergunta número 9. Após Jesus se transfigurar diante dos seus discípulos, quais profetas apareceram diante deles? Alternativa A, Moisés e Josué. Alternativa B, Moisés e Abraão. Alternativa C, Elias e Eliseu. Alternativa D, Moisés e Elias. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa D, Moisés e Elias. Referência bíblica: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro sobre a terra seria capaz de branqueá-las. Apareceram diante deles Elias e Moisés, conversando com Jesus. Marcos capítulo 9, versículo 2 até o 4. Pergunta número 10. Qual é o nome do apóstolo que substituiu Judas Iscariotes? Alternativa A, José. Alternativa B, Matias. Alternativa C, Matatias. Alternativa D, Felipe. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa B, Matias. Referência bíblica: então, lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 26. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Deixe nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E deixe o seu like. Isso nos ajudará muito a divulgar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir nossos vídeos.